O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo da deputada Rosana Vale sobre a reforma da Ponte dos Barreiros em São Vicente, no estado de São Paulo. O presidente já aprovou os recursos para a obra de recuperação da ponte, mas as obras não podem começar enquanto a prefeitura da cidade não aprovar o projeto executivo. Bolsonaro parabenizou a deputada pelo seu trabalho no acompanhamento dos pedidos. Assista. O problema era o dinheiro arrumou, agora vai começar a mexer, aí vieram aí, fizeram, mas ninguém está aí parado aí, pô, nós que sofrem todo dia aí. O dinheiro já tem, então a gente precisa que a obra comece logo, porque não dá mais. Olá, meus amigos, eu estou aqui na Ponte dos Barreiros, atendendo o pedido dos moradores da área continental de São Vicente para cobrar rapidez no início das obras de recuperação da ponte. O mais difícil conseguimos diretamente do presidente Jair Bolsonaro, que foi o dinheiro para fazer a obra no valor de 58 milhões de reais. Agradeço muito ao presidente, mas essa obra não pode demorar e eu estou aqui para cobrar providências. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. É que antes da obra é preciso fazer o chamado projeto executivo, como a gente faz o projeto de construção de uma casa, por exemplo. Esse projeto executivo está sendo feito pela Prefeitura de São Vicente. A Prefeitura informou que as obras de emergência começam logo depois que o projeto ficar pronto. Daí, em 90 dias, a ponte vai ser reaberta parcialmente, enquanto as obras de recuperação continuam. A minha luta é pela recuperação da ponte ferroviária também, que passa aqui ao lado da ponte rodoviária. E assim nós já garantimos as condições para o VLT chegar até a área continental de São Vicente, atendendo 150 mil moradores. O VLT deve ser para todos. Eu estou aqui porque é a minha obrigação como deputada federal e é o meu compromisso com os moradores da área continental de São Vicente, de acompanhar. É com a população que está sendo obrigada a atravessar a ponte todos os dias, a pé, acordar mais cedo para ir trabalhar. É com essas pessoas que eu tenho compromisso. Eu também vou pedir à Prefeitura de São Vicente que coloque aqui um serviço de apoio médico. Eu percebi muitas pessoas passando mal aqui nessa travessia, está muito calor e é preciso ter um agente de saúde aqui. Tem muita fake news por aí, tem muita gente querendo se aproveitar do problema da ponte, mas continuem me acompanhando para saber realmente o que está acontecendo. Eu sei que quem sofre tem pressa. Parabéns. Obrigada. Uma criança estava ali, porque foi preciso uma pessoa de fora pedir socorro pela gente. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço e vou acompanhar. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Muita gente quer se aproveitar agora, né? Mas resolver que é bom, nada. 31 de janeiro, General Girão, mostrando para vocês aqui, ó, BR-304, DENIT, Rio Grande do Norte, fazendo a recuperação da ponte aqui sobre o Rio Açu, um vão de quase 600 metros. Essa ponte demorou não sei quanto tempo, quase 3 anos para poder ficar pronta, e agora o DENIT do Rio Grande do Norte, com uma gestão de firmeza do General Dantas, está fazendo a obra acontecer, está concluindo a beleza da ponte aí. A nossa segurança, a segurança viária, a segurança da rodovia. Estamos fazendo a diferença. Esse é o Rio Grande do Norte que a gente precisa, o Rio Grande do Norte de verdade. E no Brasil, nas mãos do presidente Bolsonaro, para levar adiante a melhoria dessa ligação da capital natal com o oeste aqui do estado. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou nesta quinta-feira as cidades mineiras atingidas pelas chuvas dos últimos dias. O presidente Bolsonaro anunciou a liberação de quase R$1 bilhão para reparar os estragos nos municípios afetados. Acompanhado de 8 ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou por 1 hora as regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. No percurso, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará. E viu o rastro de destruição em todas elas. São dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado
o sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O apoio às cidades afetadas vem também em forma de dinheiro, R$1 bilhão. Esse é o valor que o governo federal liberou para os 123 municípios da região sudeste em estado de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. As prefeituras devem apresentar os projetos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai montar uma força-tarefa para agilizar as análises. Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso poderá e irá ser repassado aos municípios e estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Em outras frentes de trabalho, o Ministério da Infraestrutura atua na liberação de rodovias bloqueadas. Já a Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para os trabalhadores das regiões afetadas. Até os Correios estão na força-tarefa. Um dos grandes problemas no momento como este é a logística. Então, estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que medições desse tipo começaram a ser feitas há 110 anos. Das 123 cidades da região sudeste em estado de emergência, 101 estão aqui em Minas Gerais. E da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram por conta das chuvas. E o Ministério da Saúde vai enviar mais de 2 toneladas de medicamentos para Minas Gerais. São mais de 30 tipos de remédios para atender cerca de 12 mil pessoas por mês nos municípios afetados pelas chuvas. O Ministério da Saúde também liberou 90 novas ambulâncias do SAMU para renovar a frota do estado. E sobre o coronavírus, até o momento, 9 casos no Brasil se enquadram na atual definição de caso suspeito para a doença. A OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional para o novo coronavírus. Até agora, a Organização Mundial da Saúde tinha usado essa declaração de emergência apenas em casos de epidemias raras, como foi a gripe suína, o Zika vírus e o Ebola. Aqui no Brasil, mesmo com esse anúncio da OMS, os protocolos não mudam. O Brasil continua em risco 2, de perigo iminente, mas se algum caso for confirmado, as ações serão reforçadas. Quando nós tivermos a confirmação do primeiro caso, o Brasil passa para o nível 3, que nós chamamos de emergência de saúde pública de importância nacional, porque aí é o país avaliando as medidas adicionais que deverão ser adotadas, as estratégias que deverão ser colocadas em prática e que já estão sendo discutidas e aprimoradas junto com as secretarias estaduais e municipais. E o Ministério da Saúde atualizou os números de casos suspeitos no Brasil. São 9 casos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Bahia. São Paulo concentra 3 dos casos suspeitos. Ao todo, são 43 casos notificados no Brasil e 28 excluídos, porque não configuraram suspeita de fato. 6 casos descartados. E o Instituto Fiocruz está desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de um teste molecular para diagnóstico rápido, que deve ficar pronto dentro de um mês. A área de produção de vacinas também está mobilizada. Estamos mobilizando toda a nossa área, tanto de produção de vacina, quanto a área que faz ensaios clínicos, para colaborar diante de alternativas que o Ministério da Saúde, junto com a OMS, venha a apontar, a indicar nesse momento. Uma lista com informações dos criminosos mais procurados no país foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ideia é auxiliar os estados no combate ao crime organizado. A lista traz informações dos 26 criminosos mais procurados pela Justiça do Brasil e é estratégica para o combate ao crime organizado e a redução dos índices de criminalidade. Os nomes, fotos e dados sobre os procurados estão na página do Ministério na internet e serão atualizados mensalmente. Qualquer pessoa pode acessar e ajudar a denunciar caso saiba alguma informação do paradeiro desses criminosos. Ao ser elaborada, a lista seguiu alguns critérios. Os foragidos devem ter mandado de prisão aguardando o cumprimento,
devem estar envolvidos em crimes graves e violentos, ter participação direta ou indireta em organização criminosa e não estar na lista da Interpol, a Polícia Criminal Internacional. Como chegamos a esses nomes? Iniciamos consultas às listas estaduais que já existem, né? Essas listas muitas vezes públicas, disponíveis nos próprios sites das Secretarias de Segurança dos Estados. E também mantivemos contato com policiais de todas as regiões do país que têm expertise na área de crime violento e crime organizados. A orientação é que quem tiver alguma informação sobre os 26 criminosos, entre em contato com o Ministério da Justiça e não faça qualquer tipo de contato com os criminosos. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às Cortes de Justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder aos seus crimes. A partir de agora, o novo modelo de placas para carros que circulam no Mercosul passa a ser adotado em todo o território nacional. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por 6 vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas finalmente chegou. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos, e também para aumentar a sequência de letras e números, porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo. A placa ela muda significativamente, então ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos, né, para cada tipo de uso. Depois eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, eu passo o lacre para ser o QR Code e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil, num formato único que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso, a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, né, com a Argentina, com o Uruguai, né, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização, e isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo. A partir de amanhã, 1º de fevereiro, começa a valer o novo valor do salário mínimo, que foi reajustado em janeiro. Vamos a São Paulo. Raquel Setz traz os detalhes para a gente. Raquel, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O novo valor do salário mínimo foi fixado em R$ 1.045. Essa medida provisória do governo altera uma outra MP publicada no dia 31 de dezembro do ano passado, que passava o salário mínimo de R$ 998, que era o valor de 2019, para R$ 1.039. Isso dava um aumento de 4,1%, que era a projeção da inflação. Só que aí, no dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o índice oficial acumulado, que ficou em 4,48%. Portanto, o reajuste do valor do mínimo ficaria abaixo da inflação. Com essa nova medida publicada hoje no Diário Oficial, isso foi corrigido. O salário mínimo serve como base para a remuneração de 49 milhões de trabalhadores, segundo o DIEESE. Além disso, ele é usado como valor mínimo para aposentadoria, pensão e benefício de prestação continuada. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações.
O portal da transparência do governo federal registrou mais de 17 milhões de acessos em 2019. Pelo site é possível acompanhar dados sobre estados, municípios ou saber mais sobre programas e investimentos do governo federal. Desde 2009, União, estados e municípios são obrigados a divulgar a relação dos gastos por meio do portal da transparência em tempo real. A ferramenta é simples e traz informações de forma que qualquer cidadão possa entender. O portal é mantido pela Controladoria Geral da União. Nós temos 5.570 municípios aí, Brasil afora, recebendo recursos públicos. A gente tem órgãos públicos tocando as mais diversas políticas, fazendo milhares de licitações, gastando milhões em contratações, e é muito difícil ter capacidade para monitorar tudo o que está acontecendo. Então, em resumo, o portal existe para tentar fazer um estado melhor com a participação da sociedade. O portal da transparência apresenta dados de diversos sistemas utilizados pelo governo federal. E o próprio nome já diz para que serve: mostrar com clareza à sociedade as ações da gestão pública e, assim, ajudar no controle social. Em 2019, foram registrados mais de 17 milhões e meio de acessos e quase 85 milhões de páginas foram visualizadas. De acordo com o relatório estatístico, a média mensal de acessos no ano passado foi de mais de 1,5 milhão. As consultas com maior número de páginas visualizadas foram servidores, despesas, sanções e benefícios ao cidadão. De acordo com o diretor de Transparência e Controle Social, no ano passado, o portal foi aprimorado para uma melhor navegação. Nós temos ferramentas, por exemplo, como a ferramenta de notificação, que permite quem acompanha uma política pública ou acompanha as licitações e os contratos se cadastrar para receber essas informações por e-mail. Por exemplo, eu quero saber toda vez que houver um novo gasto numa determinada política, eu posso me cadastrar para isso. Isso facilita para a pessoa fazer a informação chegar até ela em vez dela ter que ficar buscando. E uma última informação: o desemprego caiu para 11% em dezembro, alcançando cerca de 11 milhões e meio de pessoas. É a terceira queda seguida da taxa. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.